As obras da nova entrada de Santos devem mesmo ser um divisor de águas na história da cidade. Orçadas em mais de 260 milhões de reais, com previsão de término para abril de 2021, devem trazer inúmeros benefícios para os moradores da Zona Noroeste, sobretudo em relação ao possível fim das enchentes. Porém, todo esse investimento tem um outro lado da moeda. Hoje, as intervenções apresentam problemas que vão além dos transtornos habituais de qualquer reforma. A marginal da Via Anchieta é o acesso ao Jardim São Manuel, localizado na Zona Noroeste, quase 5 quilômetros do centro. Neste trecho, as obras da nova entrada da cidade, que deverão melhorar o trânsito e minimizar as enchentes, também seguem em ritmo acelerado. Mas moradores estão preocupados. Segundo eles, as pistas vão passar a ter mão única, sentido Santos, entre o Jardim Casqueiro, em Cubatão, e o trecho próximo ao Rio São Jorge, onde está sendo construído um viaduto para ligar o São Manuel e a Marginal à Zona Noroeste. Com a nova configuração, os moradores vão ter que deslocar cerca de 5 quilômetros, acessar uma ponte que vai ser construída sobre o Rio São Jorge, atravessar esse rio, do outro lado vai ter uma rotatória, e depois, retornando pela rotatória e voltando por essa ponte, vai ter um acesso para a Via Anchieta. E somente aí que vamos ter a opção de seguir nessa direção. É um absurdo. Dependemos de tudo. No sentido de quê? De saúde, pelo fato de não termos uma UPA 24 horas, e no Casqueiro nós temos UPA 24 horas e temos o hospital lá na frente, que é o Hospital Modelo, né, que não é tão demandado assim. Não temos mercados de grande porte, temos um mercado aqui sim, que é um mercado residencial, é um mercado de pequeno porte, não temos lotérica, não temos banco 24 horas e muito menos farmácias, onde toda essa infraestrutura no Jardim Casqueiro tem. Os moradores pertencem a uma comissão criada no São Manuel, depois da audiência pública realizada há cerca de 3 meses para discutir o projeto da nova entrada de Santos, que vai custar 270 milhões de reais. Eles afirmam que não tiveram nenhuma explicação sobre a mudança nesse trecho da Avenida Marginal. Não somos contra a obra, muito pelo contrário, sabemos o que ela realmente é importante para a viabilidade daqui das pistas, mas desde que ela também não nos prejudique. E infelizmente isso já está acontecendo e até agora não temos retorno nenhum. Moradores do Jardim Piratininga, localizado em frente ao São Manuel, também protestam contra uma obra do projeto Nova Entrada de Santos. Eles estão preocupados com a construção deste acesso aqui, na altura do quilômetro 62 da Anchieta, que vai ligar a rodovia à Avenida Bandeirantes, que fica do outro lado do bairro. A abertura do trecho que permite aos veículos seguirem pela Rua dos Portugueses foi bloqueada em maio pela Ecovias após reclamações. O presidente da Sociedade de Melhoramentos do Piratininga garante que os moradores não foram consultados sobre a mudança. Não pediram opinião nenhuma, não explicaram. Apenas quando eu estava aqui assistindo eles abrir, eu fui perguntar para eles, falou que era apenas um acesso à obra deles aqui. Não era para ocupar a Rua dos Portugueses, tomar a Rua dos Portugueses para fazer o tráfego da Via Anchieta e ir para Bandeirante. Dona Vera afirma que a liberação do acesso vai colocar em risco a vida das crianças de uma comunidade que precisam passar por aqui para ir à escola. Para atravessar com o caminhão passando para lá, para cá, fica difícil para a gente fica muito chateado e principalmente eu moro aqui há 36 anos e como que as pessoas de lá que mexem com essas coisas falam que a gente não existe. Que a gente existe aqui, existe há muito tempo. Meus filhos tudo nasceu aí. Mais uma preocupação é este outro trecho do acesso, bem perto da creche, que tem cerca de 100 crianças. Entre elas, uma prima de Cristiane, que tem 1 ano. As primeiras salinhas ali são de berçário, B1 e B2, que são crianças de 0 a 2, 3 anos. As primeiras salinhas ali. Se um caminhão vir ali, pode se machucar tanto as crianças como os funcionários da creche. Nesta terça-feira, o promotor do Ministério Público, Dauri de Paula Júnior, fez uma vistoria no local com um perito. Segundo ele, o acesso foi feito sem licenças ambientais. O Ministério Público não tem notícia de que a CETESB tenha aprovado o acesso. E a licença ambiental, é claro, exige que o órgão ambiental aprove essa medida. E ainda não houve essa aprovação. O promotor de justiça diz ainda que o acesso é provisório e a concessionária se comprometeu a utilizá-lo por 60 dias.
Mas antes da liberação, deverá providenciar as licenças ambientais e atender às recomendações do Ministério Público. A minuta do compromisso que nós elaboramos prevê uma multa de R$10 mil por dia, caso o acesso não seja fechado após o prazo de 60 dias para o qual ele é necessário. Em nota, em relação ao Jardim São Manuel, a Prefeitura informa que o projeto viário que vai transformar a Avenida Marginal Direita da Via Anchieta em mão única é de responsabilidade do Governo do Estado. Já a Ecovias, concessionária responsável pela obra, disse que a concepção do projeto contou com a participação de todas as partes relacionadas, desde as comunidades locais, por meio de audiência pública, até os órgãos competentes. O material enviado à nossa redação enfatiza ainda que a solução encontrada é a que melhor atende e apresenta mais benefícios à região. E na Vila Belmiro, em Santos, uma invasão de abelhas assustou os moradores da rua Princesa Isabel. Por volta da 13h, quem passava pela calçada, próximo ao número 235, precisava atravessar para não ser atacado pelo enxame. Uma moradora que estacionou o carro bem embaixo da árvore onde estavam as abelhas conseguiu entrar no veículo e de lá captou as imagens. O corpo de bombeiros foi acionado, mas até o início da noite, segundo a moradora, ninguém atendeu ao chamado. Nós entramos em contato com a corporação que justificou que estava atuando em um incêndio em um imóvel residencial em Praia Grande. Campanha Mundial de Conscientização sobre a Osteoporose bate recorde e entra para o Guinness Book. E a cidade de Santos foi uma das escolhidas para promover testes gratuitos à população. No exame de densitometria óssea de calcânio, o pé é higienizado com álcool e colocado nesta máquina. Em até 1 minuto sai a impressão com a idade e o gráfico da densidade óssea do paciente, que recebe orientação médica. Achei muito boa, porque é um teste que dificilmente eu faria se não tivesse visto a oportunidade aqui, né? Então achei legal, já saiu com um resultado bom, então satisfeito, né? Tenho muitas dores, não sabia. Agora ela falou que eu tenho um pouco de osteopenite, para procurar um ortopedista, aquelas coisas para fazer um exercício, alguma coisa, né? Mas a melhor coisa que tem é isso, tem que prevenir mesmo, né? Um dos médicos que atenderam o público alerta sobre a doença. Osteoporose é a falta ou a diminuição de sais minerais no osso, tornando esse osso mais frágil, que pode levar a fraturas patológicas, fraturas espontâneas, às vezes um tropeção, às vezes uma queda boba, e aí o paciente pode apresentar uma fratura patológica por conta da osteoporose. Quanto antes a osteoporose for descoberta, melhor será a qualidade de vida do portador da doença. Extremamente interessante que de períodos em período, pelo menos de 3 em 3 anos, fazer uma densitometria óssea completa, porque esse equipamento nosso é só uma triagem, fazer uma densitometria de coluna e de fêmur, para poder diagnosticar precocemente já essa queda de sais minerais nos ossos, para dar início ao tratamento precoce. Santos foi apenas uma das cidades brasileiras escolhidas para fazer parte da campanha de conscientização sobre a doença, promovida pela Angem, em parceria com o Guinness. Passam na triagem, realizam o exame e na saída a gente computa, todo mundo que realizou o exame, eles preenchem o nome, sobrenome, o horário e assinatura. Isso comprova que todos participaram da campanha e a gente consegue no final computar o número exato de pessoas que participaram do evento. Além de tentar bater o recorde com 750 testes realizados no Brasil e 3.000 em todo o mundo, o principal objetivo é conscientizar a população. É uma iniciativa que visa ter o maior número de screenings relacionados à osteoporose, que é uma doença silenciosa. A gente sabe que 1 em cada 3 mulheres pode vir a ter uma fratura decorrente da osteoporose, dentre elas a fratura de quadril, que é a mais grave delas, né? E essa é uma ação que a gente está tentando quebrar um recorde que vai para o Guinness também, onde o Brasil tem uma meta de cumprir 750 screenings de osteoporose. Então uma ação que a gente está fazendo aqui em Santos e simultaneamente também em São Paulo e Rio de Janeiro aqui no Brasil. E outros 10 países também estão acompanhando a ação. O mais importante do que verificar se tem o teste é conversar com o seu médico, né, fazer exames complementares e que venham fazer a suplementação de cálcio, vitamina D, exposição ao sol e, se necessário, fazer uso de medicação, né? Então, quarta-feira de muito sol nas cidades da região. Vamos conferir a previsão do tempo.
Santos tem dia de sol com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. Temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Quarta-feira com predomínio de sol em Guarujá, mínima de 21, máxima de 29. Dia quente e de sol em Cubatão, com mínima de 22 e máxima de 31 graus. A quarta vai ser de sol também em São Vicente, com algumas nuvens no céu, mas sem chance de chuva. Mínima de 21, máxima de 29 graus. Em Praia Grande, a temperatura chega nos 19 graus durante a madrugada, mas aumenta rapidamente ao meio-dia e já chega aos 29 graus. O dia vai ser de sol. Mongaguá também vai ter dia de sol, com temperaturas girando entre 22 e 30 graus. O Clube de Automóveis Antigos de Santos se reúne no centro da cidade todo mês para fazer exposição dos veículos. Encontros que atraem curiosos e apaixonados por carros cheios de história e estilo. O Transan estacionado na escadaria da prefeitura chamava a atenção. Tinha também os mais populares. Olha o Fusca, sorrindo e cheio de cor. Mas o Antônio ficou impressionado com o Escort. Eu gostei do Escort ali do lado ali, o prata, que eu achei muito show de bola. Eu acho legal essas exposições que eles fazem desses carros antigos. Eu acho muito show de bola. Dá vontade de dirigir, né? É, com certeza. Eu acho que eu só dirijo mais de carro automático, né? Eu acho que eu não manjo esse carro antigo, não sei nem como é que são as marchas, para falar a verdade. E o Pedro ficou fascinado com o Jeep. Pedro, esse foi o carro que você mais gostou? Sim. Por quê? Porque ele é muito antigo e também parece do exército. Dos carros antigos que estão em exposição aqui hoje na Praça Mauá, um deles chamou a atenção do pequeno Pedro, de 8 anos, que a gente mostrou para vocês. É este Jeep aqui, militar da Gurgel. Vou conversar agora com o dono, Moacir. Conta pra gente as características deste carro. Esse Jeepinho da Gurgel é um Jeep Chavante. O Gurgel se lançou no mercado basicamente com os Jeeps da linha Chavante. O primeiro Chavante era o XT, que tem uma pazinha do lado, que é muito conhecido. E esse aqui foi um modelo experimental que ele fez em 1973. Ele fez apenas uns 50 carros desses. Esse é um carro muito raro de se encontrar. Esse é um XTR. Era um carrinho fora de estrada que saiu no mercado para concorrer com os Jeeps Willys da época, que eram veículos de uma manutenção muito cara, gastavam muito combustível, né? Então ele fez esses carros todos de fibra de vidro, com mecânica da Volkswagen, e teve uma aceitação muito grande no mercado. Tanto que todas as Forças Armadas, como as Forças de Segurança do Brasil, compraram esse carro. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar. Carro aberto, sensação de liberdade. Parece que estávamos andando de moto. Esta é uma pequena amostra dos participantes do Clube dos Automóveis Antigos de Santos. Associados do clube aqui em Santos, nós temos 92 associados. Mas independentemente de associado ou não, existem outras centenas de colecionadores, né, que têm seus carros antigos, que também trazem seus carros aqui, sempre ao segundo sábado do mês. E se você é um apaixonado por carros, não esqueça. O próximo encontro será no dia 6 de julho, das 10 da manhã às 4 da tarde, na Praça Mauá, centro de Santos. É gostoso, é uma diversão assim agradável, às vezes é um pouquinho caro para manter um carro desse, mas é um entretenimento assim, muito gostoso para todos os usuários de carros antigos, são viciados em carros antigos. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Quando o Cadillac consertava eu usava o Cadillac bip bip. Quero buzinar o Cadillac bip bip. Futebol. A seleção brasileira feminina está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Vadão garantiu a vaga agora há pouco, depois de vencer a Itália. O único gol da partida saiu no segundo tempo. Marta, cobrando o pênalti, balançou as redes e entrou para a história. A camisa 10 agora se tornou o ser humano a marcar mais gols em Copas do Mundo, 17 vezes. Com a vitória, a seleção alcançou os 6 pontos e se classificou em terceiro lugar no Grupo C. Nas oitavas de final, o Brasil pode enfrentar a Alemanha ou as donas da casa, as francesas. E daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a seleção masculina brasileira enfrenta a Venezuela pela Copa América, jogando na Fonte Nova, em Salvador.
E mais uma prisão importante por corrupção hoje no país. O atual prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, foi detido pela Polícia Federal. Veja mais no Brasil em 1 minuto. Filiado ao MDB até mês passado, Loureiro é acusado de integrar uma organização criminosa que violava o sigilo de operações policiais em Santa Catarina, além de participar de um esquema para bloquear investigações de órgãos públicos. Ele foi detido pela PF dentro da Operação Chabu. Além do prefeito, foram presos o delegado da Polícia Federal na capital catarinense, Fernando Caieron, e o ex-secretário da Casa Civil do Estado, Luciano Veloso Lima. A Odebrecht entrou hoje na Justiça de São Paulo com o pedido de recuperação judicial, o maior da história do país. As dívidas da empresa chegam à casa dos 100 bilhões de reais. Considerado até alguns anos atrás um verdadeiro império empresarial, o conglomerado se envolveu em diversas denúncias de corrupção, especialmente durante os governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. No auge, a Odebrecht chegou a faturar anualmente 134 bilhões de reais e a ter 193 mil empregados. Procuradores da República de todo o país votam hoje para formar a lista tríplice que será apresentada ao presidente Jair Bolsonaro e da qual ele pode, ou não, escolher o nome do novo titular da Procuradoria-Geral da República no lugar da atual procuradora, Raquel Dodge, que também pode ser reconduzida ao cargo. A Comissão Especial da Câmara começou hoje a discutir o texto apresentado pelo relator, o deputado Samuel Moreira, que é do PSDB de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor universitário, cientista político Iberê Sina. Professor, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite. Professor, num momento importante para o governo, que se inicia aí a votação, né, da propalada reforma da Previdência, que parece que vai sair, o governo cria uma situação de desconforto, eu diria assim, eu acho que não sei se chega a ser uma crise, principalmente com a ala militar, né, do governo, ao demitir o general Santos Cruz, que era justamente responsável pela articulação política com o Congresso. Isso ajuda ou atrapalha o governo nessa votação específica? Eu acho que não vai ter alteração nenhuma, até porque não existe essa articulação muito clara no governo. Não se sabe quem faz. Não sei se era o general, não sei se é o Onyx, eu não sei. O governo não define efetivamente quem é que vai fazer essa interlocução com o Congresso. Que é uma reclamação do próprio Congresso. Sim, também, então, não é? Então, essa é a grande preocupação. Aí, às vezes, quem está fazendo a interlocução vai para um lado, aí o presidente dá lá no Instagram uma notícia dele qualquer, vai para o outro lado. Nós estamos ainda, né, rodando um pouco sem saber qual é o rumo. Então, eu acho que essa mudança, né, pelo menos é a expectativa de que ele acalme um pouco e que melhore essa relação e fique um pouco mais claro esta relação entre os dois poderes. Outra situação de desconforto e que causou, assim, um certo mal-estar, né, principalmente nos agentes econômicos, foi a demissão do Joaquim Levy, presidente do BNDES. Principalmente pela forma como essa demissão ocorreu, não é, Iberê? Mas a forma nós não vamos acostumar com essa forma, porque o presidente tem essa forma, não é novidade para ninguém. Ele disse que estava com a cabeça a prêmio, na sexta-feira, no sábado o cara foi lá e pediu demissão. Então, né? Mas ele, assim, a gente tem que resgatar um pouco que na campanha em 2018, ele disse, fez o compromisso, sim. Que abriria na primeira semana a famigerada Caixa Preta do BNDES. E ele diz em 2018, se não abrir, está demitido. Quer dizer, ele não está... Agora, é elegante, é deselegante. Essa é uma coisa meio discutível. Esse é o estilo do presidente. Né? Mas ele não está contrariando nada do que ele pensava. Né? Ele diz o seguinte, tem que abrir. Não vai abrir, ele troca. Obviamente, você diz assim, mas existe influência dos filhos, a família... Porque este rapaz que assumiu agora... É o Gustavo Montezuma. O Montezuma, que também é um técnico, já estava lá, faz parte da equipe do Guedes. E tem uma coisa que me deixou preocupado.
descobriram que ele tem um inquérito porque ele arrombou o portão do condomínio dele. Veja que coisa grave para um presidente do BNDES. Nossa. Quer dizer, preocupante, né? É pior do que a tomada de Três Pinos. Quer dizer, nós estamos... Gente, o Brasil precisa parar um pouco, se concentrar em Brasil. Não vamos ficar pelas arestas, andando para lá, para cá, vendo fantasma em tudo quanto é lugar. Então, vamos deixar lá a abertura dessas informações que o BNDES tem que passar. É a exigência do presidente, o presidente fez isso. Não tem o que esconder, quebra-se o sigilo de tudo. Não tem necessidade de ter o sigilo. Bom, bem ou mal a reforma está andando e vai sair a reforma, não é, Iberê? Quer dizer, se vamos economizar 700 milhões, 800 milhões, 1 trilhão, não se sabe ao certo ainda, mas a reforma deve realmente sair. Entre as notícias que foram divulgadas hoje, uma delas diz o seguinte: o Ibope, né, divulgou uma pesquisa em que a maioria dos brasileiros apoia a idade mínima que foi incluída nessa reforma. E, por outro lado, o governo também disse que vai tentar reincluir na reforma a reforma dos estados, né, que foi retirada do relatório, mas que o governo vai tentar reincluir. Vai mudar muito ainda essa reforma agora com a votação no Congresso? Eu acho que sim. Eu acho que ainda você tem aí algumas vírgulas a serem acertadas. O que nós temos que prestar atenção é que, por exemplo, essa discussão da inclusão dos estados e municípios, ela é, no meu ponto de vista, pura e simplesmente político. Porque ninguém está discutindo ela no contexto da reforma. Está dizendo o governador, ele não quer ser um maldoso no estado dele. Ele não quer ter o desgaste político do governador, né? Então, se o governo federal puder fazer a reforma por ele, lindo, faça, né? Eu não vou. Então, isso virou político e não está se discutindo intrinsecamente. O que está se discutindo é a reforma da Previdência. Qual é o peso de não se fazer a reforma nos estados? Eu acho que isso também não ficou muito claro ainda, então, mas é porque ninguém explica, não se vem a público para dizer, olha, tem que fazer ou não vai fazer. Isto vai gerar algumas medidas que o governo pode tomar como decretos e entrar dentro deste processo, enfiando goela abaixo essa história dos estados e municípios. Outra coisa que o governo disse que vai tentar voltar a incluir é a capitalização, a chamada capitalização, que me parece mais difícil isso, não parece? Bom, esse aí tem alguns exemplos no mundo que assustaram todos os economistas, né? Chile e outros que já fizeram. Porque experiências em outros países não deram certo, não funcionou, então... Então aqui fica um pouco sem peso a ideia da capitalização. Agora tem que se discutir. O que falta, Irineu, é discutir com clareza com a população. Não é torcida para lá e torcida para cá. Um torce para não dar certo, outro torce para dar certo. Então, e o Brasil fica no meio olhando. Falta explicação. Falta transparência para dizer, olha, nós vamos querer a idade mínima por esta e essa razão. Nós queremos a capitalização por isso, ninguém está fazendo. Rapidinho, só para a gente encerrar, o que não é novidade para ninguém, os partidos de esquerda oficializaram hoje a posição que vão votar contra o relatório. Tudo bem. Não há nada de novo. Nada de novo. Ele está fazendo o papel dele de oposição. Não tem problema nenhum. Democracia é isso mesmo. Faz parte. Faz parte. Professor Iberê, obrigado mais uma vez e uma boa noite. Imagina, boa noite. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite a todos. Eu volto amanhã.